Olá, amantes da natureza e exploradores curiosos! Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante a um dos biomas mais icônicos e belos do nosso planeta, o bioma Mediterrâneo. Quando pensamos no Mediterrâneo, o que nos vem à mente? Praias de areia dourada, águas azul turquesa, olivais verde pretidus e o aroma de ervas como alecrim e lavanda a flutuar no ar. Mas este bioma é muito mais do que um destino de férias perfeito. É um ecossistema complexo e resiliente, com uma história rica e uma biodiversidade surpreendente. Vamos mergulhar nas suas características únicas, explorar a sua flora e fauna incríveis e entender os desafios que enfrenta. Estão prontos então? Vamos lá. Primeiro, onde encontramos este bioma? Como o nome sugere, a maior área está ao redor do Mar Mediterrâneo, abrangendo países como Espanha, Itália, Grécia e as costas do norte da África. Mas, curiosamente, este clima e tipo de vegetação não são exclusivos desta região. Encontramos biomas semelhantes noutras 4 áreas do mundo: na Califórnia, nos Estados Unidos, no Chile Central, no Cabo Ocidental da África do Sul, no Sudoeste e Sul da Austrália. Todas estas regiões partilham uma característica climática fundamental: verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. É este padrão climático que define tudo o que vive aqui. A vegetação do bioma mediterrâneo é uma verdadeira aula de adaptação. As plantas tiveram que evoluir para sobreviver a longos períodos de seca no verão e aproveitar ao máximo as chuvas do inverno. Uma das formações vegetais mais características é o maquis ou chaparral. Trata-se de uma vegetação densa de arbustos e pequenas árvores de folha perene, dura e coriácea. Estas folhas, chamadas esclerófilas, são pequenas e têm uma camada cerosa que ajuda a reduzir a perda de água por transpiração. É uma estratégia genial para conservar a umidade durante o calor intenso do verão. Que tipo de plantas encontramos aqui? Bem, os sobreiros e as assinheiras são árvores emblemáticas. Os sobreiros, especialmente em Portugal e Espanha, são famosos pela sua cortiça, uma casca espessa que não só os protege do fogo, um elemento natural e recorrente neste bioma, mas também é colhida de forma sustentável. Os olivais, cultivados há milênios, são uma parte intrínseca da paisagem e da cultura mediterrânea, produzindo o azeite que é a base da sua dieta famosa. E claro, não podemos esquecer as plantas aromáticas: tomilho, alecrim, salva, lavanda. Estas ervas não só enchem o ar com fragrâncias maravilhosas, mas também contêm óleos essenciais que as ajudam a deter herbívoros e a sobreviver à seca. Outra adaptação interessante está relacionada com o fogo. Muitos ecossistemas mediterrâneos são adaptados ao fogo e, de certa forma, dependem dele para se regenerar. Algumas plantas, como os pinheiros, têm pinhas que só abrem e libertam as suas sementes após a passagem do fogo. Outras plantas rebentam vigorosamente a partir das suas raízes após um incêndio. Este ciclo de fogo e renovação tem moldado a paisagem mediterrânea ao longo de milênios. No entanto, a frequência e intensidade dos incêndios tem aumentado devido às alterações climáticas e à atividade humana, o que representa uma séria ameaça ao equilíbrio deste bioma. Agora, vamos falar sobre os animais que chamam este lugar de lar. A fauna do Mediterrâneo é tão diversa quanto a sua flora. No entanto, muitos dos grandes mamíferos que outrora vagueavam por estas terras, como o leão do Atlas, já desapareceram ou estão em perigo. Hoje, a fauna é dominada por animais de porte médio e pequeno, perfeitamente adaptados a este ambiente. Encontramos mamíferos como o javali, a raposa vermelha, o coelho bravo, que é uma espécie-chave no ecossistema ibérico, e espécies mais raras como o lince ibérico, um dos felinos mais ameaçados do mundo, que tem sido alvo de incríveis esforços de conservação. Nas zonas montanhosas, podemos encontrar a cabra montês, um animal ágil e perfeitamente adaptado aos terrenos rochosos. Este bioma é também um paraíso para répteis. Lagartos, lagartixas, oscas e uma variedade de cobras, como a cobra de escada, são comuns, aproveitando o sol para regular a sua temperatura corporal. O camaleão comum é talvez um dos répteis mais fascinantes, com a sua capacidade de mudar de cor e os seus olhos que se movem independentemente.
E as aves, o Mediterrâneo é uma rota crucial para a migração de aves entre a Europa e a África. Durante a primavera e o outono, os céus enchem-se de milhões de aves em viagem. Além dos migrantes, há muitas espécies residentes. A águia de Bonelli e o búteo são aves de rapina impressionantes que patrulham os céus. Em áreas mais abertas, podemos ouvir o canto da cotovia, enquanto nos matagais densos se escondem toutinegras e piscos de peito ruivo. A diversidade de insetos também é enorme, com abelhas, borboletas e besouros, a desempenhar um papel vital na polinização das plantas. A relação entre os humanos e o bioma mediterrâneo é antiga e profunda. Esta região ela é considerada o berço da civilização ocidental. Civilizações antigas como os gregos, romanos e fenícios floresceram aqui, moldando a paisagem através da agricultura, da construção de cidades e do comércio. Esta longa história de ocupação humana significa que poucas áreas do bioma mediterrâneo permanecem verdadeiramente selvagens. A paisagem que vemos hoje é um mosaico, uma mistura de ecossistemas naturais e paisagens culturais moldadas pela mão humana ao longo de séculos, como os olivais, as vinhas e os campos de cereais. Infelizmente, esta longa interação também trouxe desafios significativos. O bioma mediterrâneo é hoje um dos hotspots de biodiversidade mais ameaçados do mundo. As ameaças são muitas. A urbanização e o desenvolvimento turístico nas zonas costeiras levaram à destruição e fragmentação de habitats. A agricultura intensiva, com o uso excessivo de água e pesticidas, degrada o solo e polui os recursos hídricos. As espécies invasoras, tanto plantas como animais, competem com as espécies nativas e desequilibram os ecossistemas. E claro, as alterações climáticas representam a maior ameaça de todas. O aumento das temperaturas, a diminuição da precipitação e a maior frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor e secas prolongadas, estão a colocar uma pressão imensa sobre este bioma, já estressado pela falta de água no verão. Isto agrava o risco de grandes incêndios florestais e pode levar a desertificação em algumas áreas. A subida do nível do mar ameaça os preciosos ecossistemas costeiros, como dunas e pântanos. Mas nem tudo são mais notícias. Há uma crescente consciência sobre a importância de proteger este bioma único. Projetos de conservação estão em curso em toda a região. Esforços para reintroduzir espécies ameaçadas, como o lince ibérico, têm mostrado resultados promissores. Iniciativas de reflorestação com espécies nativas estão a ajudar a restaurar habitats degradados. A promoção de práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura biológica e a agrosilvicultura, está a ganhar terreno. O ecoturismo, quando feito de forma responsável, oferece uma forma de valorizar economicamente a natureza sem a destruir, incentivando as comunidades locais a proteger o seu patrimônio natural. Em resumo, o bioma mediterrâneo é um mundo de contrastes e resiliência. É um lugar onde a beleza austera das paisagens secas no verão dá lugar à explosão de vida e cor após as chuvas de inverno. É um testemunho da incrível capacidade da vida para se adaptar a condições desafiadoras. Proteger este bioma não é apenas sobre salvar plantas e animais raros, é sobre preservar uma herança cultural e natural riquíssima, garantir recursos vitais como a água e manter a beleza e a identidade de uma das regiões mais amadas do mundo. Da próxima vez que provar um azeite, cheirar um ramo de alecrim ou caminhar por uma paisagem de sobreiros, lembre-se da complexa e maravilhosa história natural contida em cada um deles. Muito obrigado por me acompanharem nesta viagem pelo bioma mediterrâneo. Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Se sim, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo e subscrever o canal para mais explorações do nosso incrível mundo natural. Até a próxima!